Nós vamos trabalhar um pouco nesse texto. Não foi nada preparado para que acontecesse de ministrar essa palavra exatamente no Dia das Mães. E Deus coloca no meu coração essa palavra exatamente nesse dia. Mas eu gostaria de compartilhar sobre dois tipos de pessoas que estão à procura de agradar a Deus. Dois tipos de pessoas que estão se esforçando para alcançar o apoio de Deus, alcançar de Deus ali a sua bênção. E nós lemos um texto onde existiam duas irmãs, Marta e Maria, que também eram irmãs de Lázaro, moravam em Betânia, e elas tinham por costume de receber Jesus em sua casa. Eles eram amigos de Jesus, uma família que tinha Jesus como amigo, e Jesus normalmente hospedava-se nessa casa. E nesse texto que nós lemos, nós vemos a preocupação de duas mulheres, Marta e Maria, que quando recebeu Jesus em sua casa, já no verso 38, Jesus entrou num povoado e Marta hospedou Jesus na sua casa. Hospedou Jesus na sua casa. Eu poderia entrar nesse texto onde o hospedar Jesus em sua casa. Jesus ele não entra em casas de forma nenhuma sem convite. Ele só entra quando ele é convidado a entrar em sua casa. E aqui essa mulher recebe Jesus na sua casa, e ela tinha por nome, uma irmã por nome de Maria. E aqui diz o texto que esta mulher Maria estava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Enquanto Marta estava trabalhando e cuidando dos serviços da casa, quem sabe preparando o almoço, quem sabe preparando um lanche, alguma coisa, deixando a casa organizada para receber Jesus, Maria estava assentada, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Assentada, e diz a palavra que ela estava aos pés do Senhor. Isso trouxe para sua irmã uma estranheza, ao ponto de que ela ficou incomodada. Marta então estava ocupada, diz o texto no verso 40, que Marta agitava-se de um lado para o outro, e ela estava ocupada em muitos serviços. Ocupada em muitos serviços. Tem versões que diz que ela estava distraída em muitas atividades, em muitos serviços. E este é o cenário da visita de Jesus na casa de Marta, onde uma está ocupada, procurando, logicamente, receber Jesus em sua casa e deixá-lo muito confortável na sua casa. Todos nós, quando vamos receber uma visita em nossa casa, nos preocupamos em arrumá-la, em preparar um almoço que seja, um lanche, um café da tarde. Nos preocupamos em deixar a casa arrumada, organizada, para receber essa pessoa. E eu fico pensando a preocupação dela em receber Jesus na sua casa. Porém, nessa passagem bíblica que ficou registrada e serve para nós como uma reflexão, qualquer um de nós em nossa casa, se recebêssemos uma visita como essa, e tivesse alguém, no caso como Maria, ao invés de também ajudar no serviço da casa, estivesse assentada, conversando, ouvindo histórias, mesmo que fosse como essa história que Jesus estava contando para ela, ensinando ela, qualquer um de nós teremos essa pessoa como uma pessoa folgada, como uma pessoa despreocupada. E foi esse o sentimento de Marta, quando vem até Jesus, vem até Maria, e depois de estar tanto preocupada e correndo de um lado para outro, ela chega e faz uma pergunta para o Senhor: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir
sozinha. E ela diz assim: ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Dize a ela para que venha me ajudar nos meus serviços. E Jesus então disse para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus, ao invés de condenar a irmã que estava assentada aos pés dele, ouvindo a história, ouvindo os ensinamentos, ao invés de condená-la por estar ali despreocupada com o serviço, mas atenta à voz do Senhor, Jesus então faz um convite para que ela também estivesse aos seus pés ouvindo a sua palavra. E essa história, ela nos dá uma direção de dois tipos de pessoas que estão na igreja, estão procurando agradar o Senhor, cada uma do seu jeito. E Jesus, ele contrasta os dois tipos de pessoas nessa história. Quando nós enxergamos uma mulher preocupada, distraída, correndo de um lado para o outro, procurando agradar o Senhor, mas não estava tendo um tempo para ela poder estar aos pés do Senhor Jesus. Ela não estava errada. Jesus não condenou ela, não disse que ela estava errada ao ouvir, ao estar tentando trabalhar e fazer o seu serviço da melhor forma. Jesus não condenou ela por isso. Jesus não falou que ela deixasse de fazer aquele serviço, mas o que Jesus disse a ela foi que ela estava preocupada com muitas coisas. Ela estava atarefada em muitos serviços, e ela deixou de lado a boa parte, a melhor parte, que não lhe seria tirada. Do outro lado, contrastando a história de Marta, Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. E como é bom ouvir a palavra do nosso Deus. Muitas pessoas não dão o valor à palavra do nosso Deus. Muitas pessoas não dão o real valor à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas. A Bíblia diz assim que a palavra do nosso Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A palavra do nosso Deus é aquela que tem o poder de levantar. A palavra do nosso Deus, ela não torna para trás vazia, mas ela faz o que lhe apraz. A palavra do nosso Deus, ela é fiel e verdadeira. Diz a palavra do Senhor que passam os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, ela não passa. Pessoas estão agarradas em palavras humanas, mas para nós a palavra mais importante é a palavra do nosso Deus, pois a palavra de Deus, ela é a última palavra para nós, não é a do homem. O homem dá a sua palavra, mas a última palavra é do Senhor. Eu, olhando para essa palavra e vendo quanto é importante ouvir a palavra do nosso Deus, e a palavra de Deus, ela é muito mais importante do que o pregador. O pregador é apenas um vaso, o pregador é apenas um instrumento nas mãos de Deus, para que a palavra chegue a outra pessoa, para que a palavra seja ministrada. A palavra é muito mais importante do que o pregador. Aqui Jesus disse para Marta que ela estava distraída em vários serviços. Muitas pessoas podem pensar que então trabalhar para o Senhor, então eu posso deixar de trabalhar para Deus. Não. O problema de Marta nessa ocasião, ao trabalhar e fazer o melhor que ela podia para o Senhor, o problema dela não era o serviço que ela estava prestando a Deus. O problema é quando aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor começa a se tornar um peso para nós. Quando o serviço que eu estou prestando a Deus, que é uma honra servir ao Senhor, e Jesus disse que Ele não nos chamaria mais de servos, mas de seus amigos.
Nós não podemos fazer algo para o Senhor de forma obrigada e nem por constrangimento, mas tudo que fizermos para o Senhor deve ser feito com amor, com dedicação, deve ser feito ao Senhor com alegria, com gratidão, porque quantas coisas Deus Ele já fez por nós, e nós, se passássemos a vida toda prestando um serviço para Deus 24 horas do nosso dia, seria pouco diante de tudo que Ele já fez por nós. Mas quando o serviço começa a ser um peso para nós, e começa a haver essa preocupação, como houve no coração de Marta, não te importas que me deixa servir só. Isso mostra o que estava acontecendo no coração dessa mulher, mostra o que estava dentro do coração dela. O serviço para o Senhor não pode ser um peso para nós. O serviço para o Senhor deve ser sempre uma alegria. Se um faz, ou se o outro deixa de fazer, ou quem quer que seja que esteja fazendo, eu devo fazer a minha parte e fazê-la sempre com alegria para o Senhor. Fazer o meu melhor para Deus, fazer a minha parte o mais perfeito possível que eu puder fazer para Deus, pois Ele merece sempre o nosso melhor. O problema não era o serviço prestado, o problema era o sentimento de peso que estava acontecendo no coração dela. E aqui Maria estava aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. Não tem outro lugar melhor no mundo para estar do que estar aos pés de Cristo. Quantas pessoas estão buscando a Deus, olhando para as mãos do Senhor? Quantas pessoas estão em busca de Deus, esperando receber de Deus alguma coisa em troca? Não é para as mãos do Senhor que nós devemos olhar. Nós devemos estar aos pés de Cristo, nos humilhando perante Ele, nos prostrando perante Ele, nos colocando à disposição dEle. A pergunta não é o que Ele pode fazer por nós, a pergunta é o que nós podemos fazer por Ele hoje. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, pessoas estão aí precisando de uma palavra, precisando de algo de Deus. Os cultos não estão ocorrendo dentro das igrejas. A maneira que nós encontramos de levar a palavra de Deus de uma forma geral tem sido essa, nesses meios das mídias sociais, de levar a palavra do nosso Deus. E você pode ser um canal de bênção na vida de alguém. Você pode ser um canal de bênção na vida de alguém que esteja precisando de ouvir a palavra do nosso Deus. Você convide a pessoa para prestar um culto ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para estar recebendo de Deus uma oração. Talvez na igreja a pessoa não tem força para vir, não tem coragem, vergonha às vezes, mas na casa dela, ela vai poder ouvir a mensagem do Senhor. Na casa dela, Deus pode tocá-la naquele momento e usar você para que seja um canal de bênção na vida dessa pessoa. Aqui então, 3 coisas que eu gostaria de compartilhar rápido com você. O porquê então que nós não buscamos a Deus como Maria? Se Maria alcançou de Jesus a sua aprovação, por que que nós não conseguimos a mesma aprovação? Por que que nós não conseguimos buscar a Deus como Maria? A primeira coisa que nós não conseguimos é porque a primeira coisa, a verdade é que nós não queremos buscar a Deus. E muitos de nós podem dizer assim, mas eu busco a Deus, eu busco a Deus. Eu digo que essa quarentena que nós estamos vivendo, ela tem sido muito útil, e ela tem sido uma peneira de Deus, para peneirar aqueles que realmente buscam a Deus, daqueles que estão buscando a Deus por obrigação, daqueles que buscam a Deus de verdade, que querem buscar a Deus, e daqueles que buscavam a Deus apenas para não entristecer alguém, para não deixar alguém chateado, por causa talvez do pai e da mãe que obriga a ir na igreja, por causa do marido, da esposa que quer que vá na igreja, por causa do pastor, por causa do líder. Essa quarentena tem servido para isso. Deus, Ele não quer que nós apenas o busquemos. Ele não quer apenas que nós, como robôs, de uma forma mecânica, busque a Ele. Mas Ele quer que nós
queremos também buscar ao Senhor. Ele quer que seja desejo do nosso coração buscá-lo. Ele não quer apenas que você busque Ele, não é isso o desejo do coração dele. Alguém poderia dizer assim, num relacionamento de um marido e de mulher: ninguém quer que o outro o ame por obrigação, mas sempre o desejo, tanto de um lado com o outro, é que o outro também queira te amar. É esse o sentimento que Deus quer que nós tenhamos diante dele. E muitas vezes nós não queremos buscar o Senhor. Passamos o dia, nós não oramos. Passamos o dia, não lemos a palavra. Passamos o dia e fomos convidados até mesmo para participar de um culto, mesmo que à distância como esse, e nós não temos tempo. É impressionante como nós não temos tempo, como nós não queremos, e muitas vezes não temos interesse disso, de buscar o Senhor. E Deus conhece o nosso coração. Então a primeira coisa que nós não buscamos a Deus como Maria, porque nós não queremos. A segunda coisa é porque nós estamos ocupados demais, estamos trabalhando demais, atarefados demais, e correndo de um lado para o outro, tão ocupados em tanto serviço como estava Marta, que nós não temos tempo de buscar o Senhor. É isso que Deus quer para a nossa vida? Também não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós estivermos ali dispostos. Deus quer que nós estejamos prontos para atendê-lo, para servi-lo, para fazer a sua obra, a sua vontade. Sim, Ele quer isso de nossa vida. Tanto que naquela palavra que Deus, quando estava na revelação lá de Isaías 6, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele estava ouvindo essa palavra, Isaías ouvindo essa palavra, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não o obrigou a fazer aquilo que ele estava fazendo. Deus não constrangeu ele para fazer o que ele iria fazer. Mas quando ele assumiu aquele compromisso, ele deveria fazer da melhor forma possível, do melhor que ele podia. Quando as pessoas ocupadas, atarefadas, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem parar para ouvir a palavra do nosso Deus. Quantas vezes ouvindo a palavra do Senhor, as pessoas, quando isso vai acontecer, né? Isso pode ter acontecido com você, com outras pessoas, mas no momento da palavra a pessoa se levanta e sai para fora nos cultos. Ou na hora da palavra, talvez num culto como esse, a pessoa deixa de assistir porque vai entrar a palavra. A palavra é que sustenta, a palavra é que levanta, é a palavra que tem o poder. Muitas vezes estamos tão ocupados que nós não temos tempo para obedecer a palavra, para ler a palavra, para nos debruçar diante da palavra e receber essa palavra de Deus. Por que nós não buscamos a Deus como Maria? Porque nós estamos ocupados demais. A terceira coisa, que nós não buscamos a Deus como Maria, porque buscar a Deus na verdade não tem sido a nossa prioridade. Não tem sido a nossa prioridade. O que tem sido prioridade para você? O que tem sido prioridade para nós? O que tem sido prioridade? Eu gostaria de deixar essa reflexão, uma reflexão dessa palavra para cada um de nós, no nome de Jesus. Lucas no capítulo 10, o verso 27, Jesus disse para amarmos o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, sem reservas. O amar a Deus, ele deve ser acima de qualquer outra coisa, acima de todas as coisas. O buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Jeremias no capítulo 29 e o verso 13, nós encontramos ali a palavra do Senhor que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não quer que nós o busquemos apenas, Ele quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. O Senhor quer que nós o amemos, mas não o amemos com reserva, mas o amemos também de
todo o nosso coração. Fique com essa palavra nessa tarde, no nome do Senhor Jesus. Jesus disse para Maria: ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Fique com essa palavra, amados, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe e lhe guarde de todo mal. Deus abençoe a sua casa e livre de toda doença, de toda peste. Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, os seus filhos, os seus parentes, seus vizinhos. Aonde você chegar, seja abençoado. Onde você colocar as plantas dos seus pés, seja abençoado, para a glória e para a honra do nosso Deus.